Se você estiver passando por provações, veja isso. Hill plus Bíblia. A vida é feita de montanhas e vales. E quando estamos nos vales, nas fases mais difíceis, é natural sentir que tudo está contra nós. Mas quero que você entenda uma coisa agora. As provações não surgem para te destruir, e sim para te preparar. Napoleon Hill dizia que em cada adversidade existe a semente de um benefício equivalente ou ainda maior. E a Bíblia confirma isso em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse vídeo é para você que sente o peso das dificuldades, que está cansado das batalhas diárias e muitas vezes se pergunta por que tem que passar por tanto sofrimento. Preste atenção, não é o fim, é apenas o processo. Hill ensinava que a mente humana é como um campo fértil. Aquilo que você planta nela cresce. Se você deixar que o medo, a dúvida e a amargura ocupem espaço, será isso que colherá. Mas se você plantar fé, coragem e determinação, mesmo em meio às tempestades, você descobrirá portas que jamais imaginou existirem. O próprio livro de Jó nos mostra isso. Um homem justo, íntegro, que perdeu tudo, filhos, riqueza, saúde. Aos olhos humanos, era impossível se reerguer, mas porque não perdeu a fé, foi restituído em dobro. Isso é uma lição viva de que as provações não são permanentes, e sim ferramentas de lapidação. Quantas vezes você já sentiu que estava no limite, que não aguentava mais? Hill chamava isso de ponto de virada. Ele dizia que quando estamos mais próximos da derrota, é justamente quando a vitória está prestes a se revelar. A Bíblia confirma em Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Você entende? O inimigo maior não está fora, mas dentro de você. É o desânimo. É a voz que insiste em dizer que não vale a pena continuar. A vida, em sua essência, é feita de altos e baixos. Todos nós experimentamos dias de vitória, de conquistas e de alegria, mas também enfrentamos momentos em que tudo parece desmoronar. Talvez seja exatamente isso que você está vivendo agora. Uma fase em que as provações parecem se multiplicar, em que cada passo é acompanhado por um peso no coração e uma pergunta na mente. Por que eu? É nesse ponto que precisamos lembrar das palavras de Napoleon Hill. Em cada adversidade existe a semente de um benefício equivalente ou maior. Ele não escreveu isso como uma frase motivacional superficial. Ele chegou a essa conclusão depois de estudar homens e mulheres que, antes de alcançar o sucesso, passaram por provações aparentemente insuportáveis. A Bíblia ecoa a mesma verdade. Em Tiago 1:2-3 está escrito: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Observe que não se trata de evitar a dor ou negar a realidade. Trata-se de compreender que existe um propósito escondido no processo. É como se Deus estivesse nos dizendo: eu sei o que você está passando, mas essa luta é o solo fértil onde a sua vitória vai florescer. Hill entendia que o ser humano carrega dentro de si uma força latente, mas essa força só desperta sob pressão. Ele usava a metáfora do carvão, que sob enorme pressão se transforma em diamante. Da mesma forma, a Bíblia fala sobre o ouro sendo provado no fogo. O ouro puro não nasce pronto. Ele precisa passar pelo calor intenso para que as impurezas sejam removidas. Assim é com você. A provação não veio para te destruir, mas para lapidar sua fé, seu caráter e sua visão de vida. Olhe para a história de José. Traído e vendido por seus próprios irmãos, jogado em uma cisterna, depois vendido como escravo, mais tarde acusado injustamente e preso. Quem olhasse de fora poderia pensar que a vida dele era apenas dor e tragédia,
Mas cada provação era um degrau, cada injustiça era um empurrão em direção ao propósito. José só chegou ao palácio porque antes passou pela prisão. E ao olhar para trás, ele disse aos irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. É exatamente isso que acontece com você quando decide enxergar além da dor. Hill afirmava que a derrota temporária não significa fracasso permanente. Quantos homens e mulheres que ele estudou, como Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie, falharam inúmeras vezes antes de encontrar o caminho da vitória? Edison falhou mais de 1000 vezes tentando inventar a lâmpada elétrica, e quando lhe perguntaram se não se cansava de fracassar tanto, ele respondeu: eu não falhei, apenas descobri 1000 maneiras que não funcionam. Esse é o olhar de alguém que entende que cada provação é uma lição, cada dificuldade é um passo rumo ao destino. A Bíblia reforça essa mentalidade em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não apenas as boas, não apenas as vitórias, mas também as lágrimas, as perdas e os momentos em que você se sente sozinho. Deus transforma cada detalhe em parte do seu plano maior. Talvez você esteja pensando: mas eu não aguento mais. Esse é o ponto que Hill chamava de momento de virada. Ele dizia que a maioria das pessoas desiste quando estão a apenas 3 passos da vitória. Quantas vezes você parou justamente quando estava mais perto da resposta? Quantas vezes desistiu no exato ponto em que o teste estava prestes a se transformar em testemunho? A Bíblia te lembra em Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos se não desanimarmos. As provações não duram para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa manhã pode estar mais próxima do que você imagina. O que você precisa agora não é entender cada detalhe, mas confiar que existe um propósito maior. É levantar-se e dizer: eu não sei por que isso está acontecendo, mas sei que não é em vão. Napoleon Hill dizia que a mente humana é como um campo fértil. Aquilo que você planta nela cresce. Se você planta medo e dúvida em meio às provações, colherá desespero. Mas se planta fé e coragem, mesmo em meio às lágrimas, colherá vitória. A Bíblia chama isso de andar por fé e não por vista. Não olhe apenas para o que seus olhos veem hoje. Olhe com os olhos da fé para o que ainda está por vir. Então, se você está atravessando provações, lembre-se, você não está sozinho. Deus está contigo. E a mesma força que sustentou homens e mulheres de fé no passado é a que te sustenta agora. Napoleon Hill descobriu princípios que a Bíblia já anunciava séculos antes. As provações moldam os vencedores. Essa é apenas a primeira parte da sua jornada, não o capítulo final da sua história. Quando olhamos para trás, percebemos que muitas das maiores conquistas da humanidade nasceram em meio à adversidade. Napoleon Hill dizia que as dificuldades são oportunidades disfarçadas, sementes que esperam ser cultivadas pela persistência. Mas, para enxergar isso, precisamos ajustar nossa visão. É exatamente aqui que a Bíblia nos chama à reflexão. Em Hebreus 12:11 lemos: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Ou seja, o que hoje te dói, amanhã será a base da sua força. As provações não apenas testam sua fé, mas revelam quem você é de verdade. É fácil sorrir quando tudo vai bem, mas é no vale, no escuro da noite, que se prova a grandeza do seu caráter. Hill acreditava que o sucesso não é medido pela quantidade de dinheiro ou reconhecimento que alguém alcança, mas pela capacidade de persistir quando tudo parece perdido.
Ele observou que os maiores líderes eram aqueles que aprenderam a transformar dores em combustível. E se você olhar para os heróis da fé na Bíblia, verá exatamente esse padrão. Moisés enfrentou o deserto antes de conduzir seu povo à liberdade. Davi enfrentou anos de perseguição antes de ser coroado rei. Paulo suportou prisões, açoites e naufrágios para espalhar o Evangelho. Quantas vezes você se encontra questionando: será que eu consigo? Talvez você sinta o peso da dúvida, do medo, da ansiedade. Hill dizia que a dúvida é o inimigo mais cruel, porque ela paralisa. A dúvida faz você parar no meio do caminho, mesmo estando a poucos passos da vitória. É por isso que a Bíblia nos lembra em 2 Timóteo 1:7. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você não nasceu para viver paralisado pelo medo, mas para ser guiado pela fé. Há uma metáfora poderosa que une Hill e a Bíblia, a do agricultor. Imagine um homem plantando sementes no campo. Durante semanas, ele olha para a terra e não vê nada brotar. O sol queima, a chuva cai e a terra parece silenciosa. Muitos desistiriam, achando que foi em vão. Mas o agricultor sábio sabe que por baixo da terra há um processo invisível acontecendo. A semente está germinando. É apenas uma questão de tempo até que ela rompa o solo. Hill chamava isso de tempo de gestação do sucesso. A Bíblia confirma em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Talvez você esteja nesse tempo invisível agora. Nada parece acontecer. Suas orações parecem não ter resposta. Seus esforços parecem não gerar resultados. Mas não confunda silêncio com abandono. O silêncio é apenas parte do processo. José passou anos esquecido na prisão, mas cada um desses dias estava alinhando o cenário para que, no tempo certo, ele fosse lembrado pelo faraó. Da mesma forma, sua provação de hoje pode ser o cenário perfeito para a revelação da sua vitória amanhã. Hill dizia que cada fracasso traz consigo uma lição equivalente ou maior. E a Bíblia nos mostra que Deus nunca desperdiça dor. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada luta tem valor no plano divino. Salmo 56:8 diz: recolheste as minhas lágrimas em teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Isso significa que nada passa despercebido aos olhos de Deus. Ele sabe do seu sofrimento e vai usar isso como parte da sua transformação. E aqui está um ponto crucial. As provações não são apenas sobre você. Muitas vezes, elas são um treinamento para que você possa ajudar outras pessoas. Paulo disse em 2 Coríntios 1:4 que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estiverem passando por tribulações semelhantes. A sua dor pode se tornar testemunho, a sua luta pode se tornar inspiração. Hill observou que os líderes mais influentes eram aqueles que haviam sofrido, porque sua dor os tornava mais compassivos, mais humanos e mais conectados aos outros. Então, quando você sentir que está prestes a desmoronar, lembre-se, você não é fraco por estar passando por provações. Você está sendo forjado, você está sendo preparado. Assim como o ferro precisa do calor para se transformar em espada, você precisa do fogo para se tornar inquebrável. Hill dizia: a adversidade vem para testar a persistência de quem deseja vencer. A Bíblia confirma: bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Tiago 1:12. É nesse ponto que você precisa escolher. Pode olhar para a aprovação como um fardo insuportável ou como uma ponte que te conduz a um lugar maior. O que diferencia os que vencem dos que sucumbem não é a ausência de dificuldades, mas a interpretação que fazem delas.
A provação que você enfrenta hoje pode ser exatamente a plataforma que Deus está construindo para te elevar amanhã. Existem momentos em que a dor é tão intensa que até a esperança parece fugir. Você tenta se levantar, mas o peso do que está vivendo te arrasta de volta ao chão. É como se o universo estivesse contra você, como se Deus estivesse em silêncio e o mundo estivesse cego à sua dor. Mas é exatamente nesse cenário, nesse tipo de deserto, que nascem os gigantes espirituais. Napoleon Hill estudou centenas de pessoas que superaram perdas devastadoras, doenças, rejeição, pobreza extrema e humilhações públicas. E ele descobriu algo notável. Essas pessoas não eram mais inteligentes ou privilegiadas do que as outras, mas todas tinham um traço em comum, uma força interior que não se dobrava mesmo quando tudo desmoronava. Essa força, para Hill, vinha do propósito. Ele afirmava que quando uma pessoa tem um propósito ardente, um desejo verdadeiro e profundo, nenhuma tempestade é capaz de apagá-lo. A Bíblia vai ainda mais fundo e mostra que esse desejo, quando alinhado com a fé, se transforma em destino. É como o que está escrito em Romanos 5:3-4. Gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Existe uma progressão espiritual dentro da dor. Ela não apenas passa, ela transforma. Quantas vezes você já se sentiu invisível, como se tudo o que você faz não tivesse valor? Hill chamaria isso de zona de silêncio, uma fase onde parece que nada responde, mas na verdade é onde o universo testa a sua decisão. Ele escreveu: "O mundo não lhe paga pelo que você sabe, mas pelo que você faz com o que sabe, principalmente quando ninguém está olhando." E aqui está a conexão com a fé. A Bíblia diz em Mateus 6:6 que o Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. As provações funcionam como espelhos que revelam o que está dentro de você. Elas mostram se você realmente acredita ou se sua fé era só conveniência. Hill observava que muitos dos que desistem, na verdade, nunca estavam comprometidos com o que diziam querer. Mas aqueles que persistem, mesmo chorando, mesmo sem recursos, mesmo desacreditados, são os que mais cedo ou mais tarde colhem recompensas extraordinárias. Isso não é apenas motivacional, é espiritual, é bíblico. Veja o caso de Davi. Quando ele enfrentou Golias, não foi a força física que o venceu, foi a certeza inabalável de que Deus era maior do que qualquer gigante. Essa confiança não surgiu do nada. Foi construída nas provações anteriores, nos ursos, nos leões, nos dias em que ninguém acreditava nele. Hill ensinava que o sucesso visível é sempre precedido por batalhas invisíveis. A Bíblia diz, em 1 Samuel 17:37, que Davi disse: "O Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos deste filisteu." Ele sabia, ele já tinha um histórico com Deus. E você também tem. Pode até ter esquecido, mas já houve momentos em que parecia impossível, e ainda assim você superou. Já houve portas fechadas que depois se abriram. Já houve noites de choro que foram seguidas por manhãs de alegria. Se isso aconteceu antes, pode acontecer de novo. O mesmo Deus que esteve com você lá atrás, continua com você agora. A diferença é que hoje você está mais forte, mais preparado, mais consciente. Hill falava sobre fé aplicada. Para ele, não bastava acreditar, era preciso agir com base nessa fé. A Bíblia diz exatamente isso em Tiago 2:17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Isso significa que mesmo em meio à dor, você precisa continuar se movendo. Orar, sim. Chorar, se for preciso. Mas nunca parar. A fé viva é aquela que continua mesmo quando não vê, que declara mesmo quando tudo parece contrário, que age mesmo quando o corpo está cansado.
Você pode estar enfrentando um divórcio, um luto, uma crise financeira, um diagnóstico que parece sem saída, e tudo em você grita para parar, desistir, se esconder. Mas é nesse exato momento que você precisa fazer o oposto. Como Paulo e Silas na prisão, feridos, algemados, humilhados, eles cantaram, e os grilhões se romperam. Hill diria que esse é o ponto de virada. Quando a mente, em vez de ceder, se eleva. Quando a alma, em vez de recuar, adora. As provações que você enfrenta hoje são, na verdade, uma convocação. Deus está te chamando para um nível mais alto. Hill escreveu: toda adversidade carrega uma lição que, se aprendida, te leva para um patamar superior. O mesmo princípio está em Isaías 43:2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando você andar pelo fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Repare, o versículo diz, quando passar. Não diz, se passar. Porque é certo que você vai enfrentar desafios. Mas é igualmente certo que você não estará sozinho. Que as águas não vão te afogar. Que o fogo não vai te consumir. Essa é a promessa. E Hill complementaria: o que te diferencia dos demais é a forma como você reage às circunstâncias. Neste momento, Deus não está te punindo, Ele está te preparando. Hill chamaria isso de fase de transição. E a Bíblia chama de vale da sombra da morte. Mas o Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O vale não é o destino, é apenas o caminho. Quando você começa a entender o valor oculto das provações, algo muda dentro de você. A dor não desaparece, mas o desespero começa a dar lugar à direção. Napoleon Hill sempre dizia que os homens mais bem-sucedidos que conheci foram aqueles que enfrentaram as maiores dificuldades e continuaram mesmo assim. E sabe por quê? Porque eles entenderam um princípio universal. Não existe crescimento sem enfrentamento. A Bíblia já dizia isso muito antes, em Romanos 8:18. Tenho por certo que as aflições deste tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Você já sentiu que ninguém te entende? Que mesmo as pessoas mais próximas não conseguem enxergar a batalha que se trava dentro de você? Hill observava que os momentos de solidão profunda geralmente precedem os grandes rompimentos na vida. É no silêncio que você ouve a si mesmo. É na ausência de aplausos que você descobre o que realmente acredita. E é nesse ponto que Deus sussurra, mesmo quando o mundo grita. A Bíblia diz em Salmos 34:18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Talvez sua provação seja invisível aos olhos dos outros. Talvez seja uma luta mental, um trauma não resolvido, um cansaço de alma. Hill diria: sua mente é a única prisão que você precisa escapar. E Deus diz, em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Veja a ponte que existe entre a ciência mental de Hill e os princípios espirituais da palavra. Ambos concordam, a mudança começa dentro. O que está dentro de você determina o que acontece fora. Durante as provações, a maioria se entrega porque espera a mudança externa para então mudar internamente. Mas a verdadeira transformação começa quando você decide crer antes de ver, agir antes de sentir, persistir antes de vencer. Hill falava muito sobre o poder da imaginação direcionada. Ele dizia que se você conseguir visualizar claramente o que deseja, com emoção e repetição, o subconsciente começa a mover forças que conectam você ao resultado. A Bíblia chama isso de fé, em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Não é coincidência, é código espiritual.
Deus te deu a capacidade de visualizar, de declarar, de permanecer, mesmo diante do caos. As provações vêm para testar isso em você. Veja o exemplo de Abraão. Deus prometeu um filho, mas o tempo passou e nada aconteceu. Ainda assim, ele não desistiu. Em Romanos 4:20 está escrito: não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Isso é fé ativa. É o que Hill chamaria de persistência espiritual. Continuar acreditando, mesmo quando todos os dados parecem contradizer a promessa. As provações também revelam o que você valoriza. Quando tudo é tirado, o que permanece? Quando o dinheiro some, quando a saúde falha, quando os amigos se afastam, o que sobra? Hill dizia: a adversidade elimina o supérfluo e revela o essencial. E a Bíblia mostra isso em Jó. Depois de perder tudo, Jó declarou: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Isso não é resignação, é convicção. É saber que nada que se perde é maior do que aquele que te sustenta. Você não está sozinho. Deus está com você agora mesmo. Ele vê o que ninguém vê. Ele entende o que ninguém entende. Hill dizia que cada provação esconde dentro de si uma oportunidade, mas apenas os olhos treinados conseguem enxergá-la. A Bíblia chama esses olhos de olhos espirituais. Em 2 Reis 6:17, Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos do servo, que só via o exército inimigo. E então o jovem viu. O monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em volta de Eliseu. A proteção de Deus estava ali o tempo todo. Ele só não conseguia ver. E você? O que tem enxergado? Apenas os problemas? Apenas os nãos? Apenas as portas fechadas? Hill te desafiaria a mudar o foco. E a Bíblia também. Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Isso não é alienação, é elevação. É escolher no meio da tempestade olhar para cima. As provações não são apenas um teste, são também uma convocação. Estão chamando você para um nível de maturidade espiritual que só é alcançado com lágrimas e joelhos no chão. Hill dizia: ninguém se torna realmente forte até que tenha tido sua alma quebrada e remontada pela dor. Isso parece duro, e mas também é libertador. Você não precisa ter todas as respostas agora, só precisa continuar. Lembre-se do que diz Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A águia voa alto porque enfrenta a tempestade de frente. Ela não foge. Ela usa o vento contrário para alcançar alturas maiores. A sua provação é o vento, e você é a águia. Não desista, não recue, continue. Você está mais perto da sua vitória do que imagina. O fato de ainda estar aqui, ouvindo isso, buscando respostas, resistindo apesar do cansaço, já é uma prova viva de que existe algo poderoso sendo forjado em silêncio. Napoleon Hill costumava dizer que a persistência é ao caráter o que o carvão é ao aço. Quanto mais intensa a pressão, mais forte a liga. Ele sabia que aqueles que não desistem durante a dor se tornam inquebráveis. A Bíblia diz o mesmo em Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. O segredo está em suportar, não de forma passiva, mas com fé ativa. Não é só aguentar calado, é enfrentar com consciência de que há uma construção acontecendo. A dor está esculpindo, a adversidade está moldando, o silêncio está treinando. Deus está trabalhando nos bastidores da sua história. E se você soubesse o que Ele está preparando, choraria agora não de dor, mas de gratidão antecipada. Hill afirmava que toda crise é um portal. Aqueles que entram nela desesperados saem destruídos, mas os que entram com fé saem transformados. Ele dizia que o homem que mais se aproxima do sucesso é aquele que mais aprendeu com a adversidade.
A Bíblia traduz isso em 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Entenda, o que você chama de castigo, Deus chama de preparação. E aqui está uma verdade desconfortável. Muitas vezes, as provações são o único caminho que Deus tem para nos tirar de lugares onde não deveríamos mais estar. Hill dizia que o ser humano resiste à mudança até que a dor de permanecer seja maior que o medo de mudar. A Bíblia mostra isso com o povo de Israel no deserto. Eles haviam sido libertos da escravidão, mas ainda pensavam como escravos. Precisaram de 40 anos no deserto para que a mentalidade mudasse, para que os olhos se voltassem totalmente para Deus. E quantas vezes isso também acontece conosco? Você ora por crescimento, mas quer evitar o desconforto. Pede sabedoria, mas foge dos testes. Deseja ser forte, mas não quer sentir dor. Mas não existe ouro sem fornalha. Não existe musculatura espiritual sem peso. Hill chamava isso de disciplinar o pensamento. A Bíblia chama de renovação da mente. São duas faces da mesma moeda. O sofrimento que você enfrenta é o campo onde Deus planta a sua fortaleza. Talvez agora tudo pareça confuso. Nada faz sentido. Hill chamaria isso de o caos necessário antes da ordem. E a Bíblia confirma isso em 1 Pedro 5,10. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver sofrido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá e fundamentará. Preste atenção, o próprio Deus vai te erguer. Não será por acaso, não será obra de homens, será Ele. E quando isso acontecer, quando você olhar para trás e perceber que sobreviveu ao que achava que seria seu fim, você vai entender que cada lágrima, cada noite escura, cada humilhação, cada não que recebeu, cada porta fechada, cada desilusão, estavam te empurrando exatamente para onde você precisava chegar. Hill observou que as pessoas mais prósperas emocionalmente e espiritualmente e até financeiramente eram aquelas que aprenderam a agradecer até mesmo pela dor. Porque sabiam que a dor era o prenúncio de um novo tempo. E a Bíblia já dizia isso em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O agradecimento no meio da dor é a semente do milagre. Quando você agradece antes de ver, está dizendo ao universo e a Deus que confia, que crê, que escolheu olhar para além do que sente. Hill chamaria isso de fé operante. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você chegou até aqui, talvez sangrando por dentro, talvez sem forças, mas ainda de pé. E isso basta. Hill dizia que a maioria das pessoas não sabe o quão perto está da vitória quando desiste. Não seja essa pessoa. Não entregue a batalha no último segundo. Você não imagina o quanto está mais perto da virada do que seus olhos podem ver. A provação que hoje te angustia é o mesmo cenário que Deus usará para te exaltar. Como fez com José, com Jó, com Davi. Como fez com tantos outros que passaram por vales escuros, mas escolheram não estacionar neles. O vale não é moradia, é passagem. Por isso, caminhe. Mesmo que devagar, mesmo sem entender, mesmo com o coração apertado. Deus não precisa de velocidade, Ele precisa da sua fidelidade. Hill dizia que o universo responde à vibração da decisão. E a sua decisão hoje precisa ser: eu não vou parar. Você não é o que está passando. Você é aquilo que sobrevive depois que tudo passa e vai passar. Toda dor tem prazo de validade quando você a atravessa com fé.
Napoleon Hill dizia que os homens não são derrotados pelas circunstâncias, mas por suas reações diante delas. E Deus diz em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Se você está de joelhos agora, sinta isso. Você não está sendo punido, você está sendo refinado. O céu não está calado, ele está agindo. Você só não está ouvindo porque ainda está aprendendo a escutar com a alma. Hill ensinava que os maiores sinais vêm nos momentos de maior silêncio. E a Bíblia nos mostra que Deus sussurra no meio da tempestade. Quantas pessoas já passaram por caminhos parecidos com o seu e usaram isso para crescer, servir, transformar vidas? O que hoje parece um caos pode ser amanhã a história que vai inspirar outros. Hill falava sobre transmutação emocional, a capacidade de transformar frustração em força, de canalizar a raiva para a ação, de transformar lágrimas em combustível. Isso é fé aplicada. Isso é sabedoria espiritual. Veja Jesus. Ele enfrentou a maior de todas as provações. Foi traído, humilhado, torturado, crucificado. E em tudo isso permaneceu firme porque sabia que a dor não era o fim, mas o caminho. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Isso não é só consolo, é modelo. E você também vai vencer. Não porque está sentindo isso agora, mas porque já venceu outras vezes. Porque há um propósito sobre a sua vida que não pode ser apagado por nenhuma lágrima. Hill diria, o desejo ardente misturado com fé é o ponto de partida de toda conquista. E a Bíblia diria, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Não é hora de parar. É hora de decidir, de renovar o seu espírito, de fazer da sua dor um altar e dizer, Deus, mesmo que eu não entenda, eu confio. Mesmo que as portas estejam fechadas, mesmo que as pessoas não estejam ao seu lado, mesmo que o cenário diga não, ainda assim, continue, porque a colheita vem. E quando vier, você vai entender que cada provação, cada noite escura, cada perda, estava te empurrando para o seu destino. Não um destino comum, mas extraordinário. Hill estudou pessoas que saíram do nada para se tornarem líderes, milionários, referências. A Bíblia mostra pessoas improváveis se tornando instrumentos de transformação. Em ambos os casos, havia um ponto em comum. Nenhum deles desistiu no meio da prova. Por isso, eu te peço, não pare agora. A dor que você sente hoje será a força que sustentará sua vitória amanhã. A dúvida que te assombra será substituída por clareza, e o silêncio de Deus será preenchido por testemunhos. Você está sendo chamado para um novo nível, e esse chamado vem disfarçado de desafio. Aceite, responda com fé e continue andando. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.